Acompanhando nesse momento a transmissão da nossa igreja, estamos no momento da palavra. Nosso texto de hoje é João capítulo 3, versículo 1. Vamos ler juntos, queridos, o texto? Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Sente no seu lugar. Cadê o nosso fundo aqui musical que não chegou ainda? Glória a Deus, queridos. Nesse momento eu quero compartilhar com você, e hoje a gente está nessa configuração diferente, né, da mesa da Santa Ceia aqui, da piscina, nosso batistério aqui. E eu quero compartilhar algumas verdades com você nesse breve momento, porque é tão pouco tempo que nós temos aqui, na verdade. É tão rapidinho, já deu horário do culto, mas eu creio que Deus ele pode operar de forma poderosa, maravilhosa no nosso meio. Você crê nisso também? Amém? Quem está vivo, dê glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, então, eu quero compartilhar com você algumas verdades a respeito desse texto que nós acabamos de ler. João, capítulo 3, versículo 1. É um texto muito conhecido, eu creio que boa parte da igreja aqui já deva conhecer, quem está acompanhando pela live também, talvez já deva conhecer esse texto. Foi um episódio no qual Nicodemos, que era um dos líderes, né, uma das pessoas ali de frente dos fariseus, um líder religioso conhecido na sua época, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Porém, imagine você que ele fazia parte de um grupo, e esse grupo que ele fazia parte não reconhecia Jesus como Messias. Então imagino ali Nicodemos reconhecendo no seu coração, mas não querendo perder o prestígio com a comunidade no qual ele estava inserido, e ele decide pela noite, na calada da noite, lá com Jesus, tirar a sua prova e falar: será que realmente é o Messias? Será que realmente é o enviado, aquele que deveria de vir? E ele vai lá com Jesus e ele começa a conversar dizendo: mestre, eu creio que é o Senhor, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. E então Nicodemos começa a indagar Jesus a respeito da salvação. E eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Olhe para cá, não se distraia. O momento da palavra é um momento tão importante, querido, porque a fundadora da nossa igreja, ela tinha uma frase que ela dizia assim: quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós meditamos na palavra, Deus fala conosco. Então, às vezes, nós estamos pedindo respostas para Deus. Amém? Eu mesmo peço resposta: Senhor, me dá uma direção. Senhor, me mostra tal coisa. E a resposta que Deus tem para nós está aqui na sua palavra. E hoje Ele está falando comigo e com você. Então, esse é um momento muito importante. É um momento que o Senhor separou para comunicar à sua igreja. Amém? E então, queridos, eu quero compartilhar algumas verdades com você a respeito do texto que nós lemos. A primeira verdade, aquilo assim que destaca o meu coração quando eu leio esse texto, é que esse homem, ele se preocupou com o assunto mais importante. Você sabe qual foi o assunto que esse homem se preocupou? Diga aí no seu lugar: salvação. Diga no seu lugar: salvação. Esse homem, ele teve coragem. Ele foi à calada da noite, mas ele foi. Ele deu um jeitinho de tentar se aproximar do mestre, perguntar: Senhor, és o Senhor mesmo, mestre? O que eu faço para ser salvo? Porque quando Jesus fala a respeito do reino de Deus, ele está falando sobre salvação. E então Jesus, que conhece o profundo do coração de Nicodemos, sabia que ele queria saber a respeito disso. Esse homem, ele se preocupou com o assunto que todos nós precisamos nos preocupar: salvação.
E hoje, queridos, quando a gente passa para analisar, a gente percebe que muitas pessoas não têm se preocupado com o principal assunto da sua vida, que é a salvação. Elas estão preocupadas, com a conta que elas vão pagar, porque, claro, elas precisam pagar suas contas. Elas estão preocupadas com algo que elas vão comer, com algo que elas vão vestir. Elas estão preocupadas qual curso da faculdade elas vão fazer. Elas estão preocupadas se elas vão ter uma vaga ou não de emprego. Mas observe que muitas pessoas não gastam tempo para se preocupar com o assunto mais importante de todos nós, que é a salvação. Para onde nós vamos quando nós fecharmos os nossos olhos nessa terra? Porque por mais jovem ou não que você seja, uma hora nós vamos partir. Amém ou não amém, gente? Amém. E esse homem, ele teve essa preocupação. E nós também precisamos ter essa preocupação. Senhor, estou salvo em Ti. Senhor, Te tenho verdadeiramente como meu único e suficiente Salvador, ou eu somente digo que tenho, mas não tenho? Porque muitos também falam, eu tenho Jesus no meu coração. Eu mesmo um dia falei isso. Há muitos anos atrás, quando me convidavam para ir para a igreja, próximo da época que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu lembro que eu vinha para o culto como esse, era um culto domingo à noite, ali na Quadrangular, que existia na 1º de dezembro. Essa igreja nem existe, eu acho, hoje, mas se alguém depois souber se existe, me confirma, mas eu acho que não existe. E quando eu entrava naquela igreja, eu entrava com essa certeza no meu coração, dizendo assim, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso do negócio de aceitar Jesus. Quem já pensou assim, gente? Quem já pensou assim? Amém. E eu vinha para o culto com o coração endurecido, sabe? E o pastor ministrando a palavra, e na hora do apelo eu ficava aqui assim, não, negócio de aceitar Jesus não é para mim. E olha só onde o Senhor nos colocou hoje, Quando que eu pensei que um dia ia estar pregando a palavra de Deus? Era uma adolescente de 17 anos que estava ali com o seu coração endurecido, dizendo, não, eu não aceito Jesus, esse negócio não é para mim, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso de Jesus. Mas um dia o Senhor me alcançou. Um dia não teve coração de pedra que ficasse diante do Senhor, porque Ele quebranta os corações, amém? E nós, querido, precisamos fazer essa reflexão nessa manhã. Deus, estou firmado verdadeiramente no Senhor, estou salvo em Ti. Ou então eu só estou dizendo que eu tenho a Cristo, mas a minha vida está apontando para uma outra direção. Porque quem tem a Cristo precisa manifestar os frutos de Cristo na sua vida. Amém? Não adianta eu achar que eu tenho a Cristo se eu não manifesto os frutos que o Senhor quer reproduzir na minha vida. E eu lembro quando eu era criança, eu pensava nisso. Eu era criança com uns 8, 10 anos, não sei mais ou menos, e da janela da minha casa eu ficava olhando para o céu. Sabe aquele dia que parece que o mundo vai acabar? Quem já teve essa experiência, você olha e fala assim, meu Deus, está estranho hoje o dia. E eu ouvia na minha época que Jesus ia voltar. Na minha família nós não tínhamos ainda ninguém evangélico, exceto a minha avó paterna, que ela era evangélica. Mas ela já tinha falecido nessa época. E eu lembro que eu olhava para o céu e eu ficava pensando assim, Senhor, e se hoje o Senhor voltar? Porque pouca informação eu tinha nessa época. Eu acho que o pouco que eu tive foi a minha avó que plantou no meu coração. E se o Senhor voltar, eu e a minha casa vamos para o céu? E eu ficava pensando nisso, ainda criança. E aí isso me traz uma reflexão. O inimigo das nossas almas tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que elas não pensem nas coisas da salvação. É ou não é verdade, gente? Não é verdade? As pessoas, elas estão tão distraídas, elas estão ocupadas, elas estão preocupadas com muitos assuntos que são fáceis de resolver. Se você hoje morrer, alguém vai ter que pagar as suas contas, sim ou não? Vai ter que se dar um jeito. Pastora, se eu morrer hoje eu não tenho nem onde cair duro, nem onde me enterrar. Alguém vai ter que dar um jeito. Vão ter que dar um jeito. E às vezes a gente se preocupa com coisas que elas são passageiras, elas são fáceis de resolver. Na hora do aperto dá-se um jeito. Mas a gente deixa de se preocupar com o assunto mais importante, que é a salvação. Eu e você temos que dormir e acordar falando, Senhor, eu tenho certeza da minha salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Não saia dessa igreja, não saia desse lugar ou dessa transmissão, você que está acompanhando pela live, sem a convicção da salvação na sua vida. Porque se nós morrermos sem Cristo, nós vamos para um lugar de sofrimento. Amém? Quem está entendendo? Isso é muito sério, queridos.
No lugar de sofrimento, as pessoas devem estar nesse momento pensando: ai, quem me dera ter outra oportunidade. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Então o dia da minha e da tua oportunidade é o dia de hoje. Não é o dia após morte, é o dia enquanto há vida. Enquanto nós temos vida, é o tempo do arrependimento. Amém? Depois é tarde demais. Não faça que nem um colega que eu tinha da faculdade, que ele dizia assim: não, Tássia, quando eu estiver bem velhinho, ele falou, já tem uma estratégia com Deus, quando eu estiver bem velhinho, aí eu aceito Jesus. Aí eu falei assim: quem te garante que tu vai ficar bem velhinho? Quem te garante que tu vai saber o dia da tua morte? E outro detalhe, ainda que tu soubesse, esse arrependimento não é verdadeiro. Porque salvação, ela vem através de um coração arrependido, verdadeiramente. Quantas pessoas morrem no acidente de carro, que eles não sabem nem que morreram? Toma uma bala perdida, não sabe nem o que aconteceu. E se ela estivesse pensando: não, quando eu estiver no último dia eu entrego a minha vida? Tarde demais. Todos entenderam? Então, queridos, esse é o assunto mais importante da nossa vida. Nós precisamos encarar ele com seriedade. Outro ponto importante, outro tema interessante nessa palavra é que Jesus, ele responde Nicodemos de uma forma muito direta. Olha só como Jesus vai só aprofundando com Nicodemos. Ele fala assim, quando Nicodemos conversa com ele, no versículo 2, Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus responde Nicodemos. Jesus responde Nicodemos dizendo assim: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só o que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, não se deixe enganar. Talvez, eu imagino, queridos, Nicodemos naquele lugar, Nicodemos era um líder religioso, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, ele era um líder religioso, ele era um homem conhecido, ele conhecia as escrituras de trás para frente e de frente para trás. Eu imagino Nicodemos pensando assim: se existe alguém salvo, certamente sou eu, que desde a minha juventude conheço a lei e tento praticá-la. Mas olha o que Jesus está ensinando para mim e para você essa noite. Jesus está nos ensinando algo. Não se deixe enganar. Para você entrar no reino dos céus, diga no seu lugar: é preciso nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: tu pode achar até que tu seja o líder religioso, tu pode te achar conhecedor das escrituras, mas é preciso nascer de novo. O Senhor olha para mim e para você nessa manhã. Nós podemos achar: eu fui criado no Evangelho, eu sou filho de pessoas cristãs, eu sou bom pagador dos meus impostos, eu sou honesto, eu sou correto. Mas Jesus está nos dizendo essa manhã: é preciso nascer de novo. Salvação vem através de Cristo Jesus. E para nós herdarmos e entrarmos no reino dos céus, é necessário nascermos de novo. Aí você vê que Nicodemos nesse momento olha para Jesus e fala assim: Senhor, não compreendi, não entendi. Como que é esse nascimento de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe sendo velho? Como isso é possível? E aí Jesus aprofunda um pouco mais com Nicodemos. Olha só a resposta de Jesus para Nicodemos. Jesus vai aprofundando um pouco mais com ele, diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aprofunda um bocadinho mais com Nicodemos, dizendo assim: olha, Nicodemos, você não entendeu, mas eu vou te explicar mais uma vez. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é, queridos, nascer da água? Jesus não tinha pecados, não é verdade? Jesus é o próprio Deus, Jesus não pecou, mas ele se batizou. Quantos já assistiram no filme de Jesus se batizando? Você já se perguntou: mas espera lá, Jesus não tem pecado. Um dos significados de batismo é arrependimento de pecados. Arrependei-vos e sejam batizados, não é isso? E Jesus não tinha pecados, e mesmo assim ele desceu as águas do batismo, porque ele estava nos mostrando como nós deveríamos nascer da água, através do ato do batismo. Batismo é ato de obediência. Nós temos duas ordenanças na palavra de Deus: Santa Ceia e batismo. São ordens.
ah, não estou me sentindo muito bem, não estou muito afim de ceiar. A Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, examine o homem a si mesmo e depois coma do pão, participe da ceia. A palavra não está nos aconselhando a não ceiar porque a gente não está se sentindo bem. Quem está entendendo, gente? A palavra está nos falando, examine-se, conserte-se e depois participe da ceia. De igual forma o batismo. Ai, pastor, eu não me sinto preparada para batizar. Você nunca vai se sentir preparado para batizar. Mas não é opção, é ordenança. É decisão de fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém? É decisão de fé. Quando eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Cristo, eu tinha acho que uns 3 meses de convertida, e eu ouvi falar que ia ter um batismo geral na Quadrangular. E aí me foram me perguntar, Tássia, você quer se batizar? Eu falei, amém, estou na primeira da fila, quero. E eu fui me batizar e eu lembro, queridos, eu acho que ainda não tinha feito 18 anos, eu acredito, ou talvez já tivesse, não sei. Mas eu lembro que eu não falei nem para meu pai, não falei para minha mãe, não convidei ninguém. Falei assim, eu não quero que ninguém atrapalhe, a decisão é minha, a salvação é individual e eu não quero saber de ninguém me atrapalhando. E na época eu pensei assim porque eu achei que meu pai e a minha mãe pudessem me impedir, eu creio que talvez até nem impedisse. Mas eu não sabia a reação deles. E eu falei, eu vou me batizar e ninguém vai saber. E aí eu fui, desci as águas do batismo, eu não lembro a data do meu batismo, eu não tenho foto do meu batismo sequer, mas eu tive uma experiência poderosa com o Senhor naquele dia. E depois a minha mãe ficou sabendo que eu me batizei, aí ficou tudo bem, graças a Deus por isso, mas eu assumi o risco, porque a salvação deve ser o assunto mais importante da nossa vida. E ninguém pode ficar entre nós e Deus, ninguém, nem marido, nem filho, nem pai, nem mãe, pode ficar entre nós e Deus, por mais que nós amemos. E então, querido, batismo, então ele simboliza isso, ele simboliza nascer da água. Batismo significa arrependimento, batismo significa morte da velha criatura. Quando você batiza, você é sepultado, a sua velha criatura sepultada, e espiritualmente a sua nova criatura, ela passa a se levantar. Os nossos olhos naturais não estão vendo, mas é isso que acontece no mundo espiritual. Morte para a velha vida, nascimento para uma nova vida com o Senhor Jesus. Não é bom nós nascermos para Jesus, queridos? Sim ou não? É maravilhoso nós nascermos para Jesus. É ato de iniciação da fé. Pastora, mas eu não estou preparado, querido. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente precisa tomar a decisão de batismo, porque a palavra nos diz, os que creem e for batizados serão salvos. Nós precisamos tomar essa decisão, independente do que você sinta, é ato de obediência ao mandamento que o Senhor nos deixou. Amém? Então é necessário nascer da água. E talvez você pense, mas pastor, e nascer do Espírito? Aí nós vamos aprofundar com você o que Jesus aprofundou com Nicodemos. E nascer do Espírito, nascer da água, eu já entendi, eu tomar minha decisão de batismo, eu descer as águas do batismo. E se tem alguém, queridos, essa manhã que ainda não é batizado, saia desse culto batizado. Amém? Pastor, eu nem me preparei, eu não trouxe nem roupa, não importa, se batize do jeito que você está. Tome uma decisão hoje, não deixe para depois. Antes de nós falarmos a respeito de nascer do Espírito, eu quero só compartilhar com você um testemunho de uma irmã que nós tínhamos na antiga igreja que nós pastoreamos, a irmã Odoleia, né? Quem lembra da irmã Odoleia? Quem conheceu a irmã Odoleia, já é falecida. E ela tinha uma convidada que também era quase da mesma idade, ela já era senhorinha idosa, sabe? E ela tinha uma convidada que era quase da mesma idade dela, era uma senhora também idosa. A irmã Odoleia investia na vida dela, convidava, falava de Jesus. E essa senhora já tinha entregue a vida para Jesus há muitos anos, acho que mais de 20 anos. E acredite ou não, ela nunca tinha descido as águas do batismo. E então, eu lembro que a irmã Doléia, pastor, agora a gente vai batizar a fulana de tal. Eu falei, amém, vamos batizar. Mas ela falou que ela não se batiza de noite. Eu falei, não tem problema, a gente batiza de manhã, vamos armar a piscina de manhã, vamos batizar. Aí quando ela no dia, não, mas ela também disse que agora ela não pode se batizar por causa disso, por causa daquilo. Sempre era uma desculpa. Conclusão, irmã Doléia partiu para o Senhor. E essa senhora até hoje não desceu as águas do batismo. E eu fico pensando, por quê?
Quando você ama alguém de verdade, você não deseja se casar com essa pessoa? Sim ou não? Batismo é aliança de casamento, queridos. Se você ama Jesus com todo o seu coração, você precisa ter uma aliança com Ele. Você precisa ter um compromisso com Jesus. Amém? Isso é nascer da água. Mas nascer da água é tudo? Não. É necessário, diga a pessoa do seu lado, é necessário também nascer do Espírito. Nascer da água é o passo de iniciação da fé. Nascemos da água. Mas e agora? É tudo? Não. Agora nós vamos começar a caminhar. É por isso que essa semana nós vamos ter a semana pentecostal. Queridos, o que é a semana pentecostal? É semana de oração, é semana de batismo no Espírito Santo, é semana de nós nos aprofundarmos em experiências com Deus. Nós precisamos querer nascer do Espírito. Nós precisamos querer. Nós precisamos ter fome, ter sede de Deus. Nós precisamos acordar de manhã e falar: Senhor, eu amo a Tua presença. Eu quero gastar tempo com o Senhor, tempo de oração, tempo de leitura da palavra. Eu amo congregar, eu amo estar na Tua casa, eu amo ser renovado no Espírito. E eu posso provar para você e testemunhar que muitas vezes eu fui renovada nesse lugar. Glória a Deus. Muitas vezes. A gente às vezes não está nem com vontade de vir para o culto, mas quando a gente vem, a gente sai renovado desse lugar. Porque nós estamos buscando nascer todos os dias, prosseguir na nossa caminhada com Cristo. Não é fácil, não vai ser fácil. Quantas pessoas descem as águas do batismo e depois elas simplesmente desaparecem, elas naufragam na fé. Ah, pastor, então não deveria ter batizado. Não, o problema não é ter batizado. O problema é ter nascido da água e não ter nascido do Espírito. Esse é o problema. Essa pessoa não ter dado um passo e falar assim: eu quero mais, tem mais em Ti para mim. Eu quero mais, eu quero buscar mais, eu quero dedicar mais tempo para o Senhor, eu quero orar mais, eu quero ser mais consagrado ao Senhor. Esse é o problema. Amém? Todos estão entendendo? Glória a Deus. E então, para nós encerrarmos, Jesus aprofunda com Nicodemos a respeito de nascer do Espírito. Jesus disse assim: olha, o que é nascido da carne é carne. Nicodemos ainda não tinha entendido. Nascer da água do Espírito, Senhor, eu não entendi nada. Jesus vai lá e fala: calma que eu vou te explicar. Eu vou aprofundar para ti, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ser nascido do Espírito, queridos, é ser alguém que começa a discernir a voz de Deus. Ser nascido do Espírito é ser alguém que tem sensibilidade espiritual. É ser alguém que aprofunda suas raízes no Espírito Santo. É ser alguém que se alimenta de coisas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. É ser alguém que ama a presença de Deus, que ama vir à sua casa, que ama ter relacionamento com a igreja do Senhor, porque relacionamento com a igreja edifica também. É propósito divino para mim e para você. É você ter relacionamento com o Senhor, é você senti-lo, é você percebê-lo, é você ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu nunca esqueço do início da minha fé, quando eu ouvi alguém dizendo assim: Deus falou comigo. E eu falava assim: como assim Deus falou? Porque não sei ouvir a voz de Deus. E eu ficava em crise quando eu ouvia isso. Porque a pessoa que me ganhou para Jesus, o pastor Alex, isso era uma frase clássica. Não, Tassinha, Deus falou para mim isso e isso. Eu falava: mas como assim, Alex, Deus falou para ti? Que Deus é esse que aparece para ti, para mim ele não aparece, que eu não sei como ele fala? Porque eu era um bebê espiritual. Eu estava nascendo do Espírito. Eu não sabia discernir a voz de Deus. Eu não sabia ouvir a condução do Espírito Santo. Mas olha o que Jesus disse, para nós encerrarmos. Ele disse: o vento sopra, ninguém sabe onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo que é nascido do Espírito é conduzido pelo Espírito Santo. Você quer tomar uma decisão, o Espírito Santo fala no teu coração: não faça isso.
E você vai ter sensibilidade de reconhecer que é o Espírito Santo falando com você. Não é você, é o próprio Deus falando com você. De uma forma simples. Porque às vezes nós esperamos ouvir Deus, né? O Senhor descer dos céus, Ele aparece de uma visão celestial como João teve em Apocalipse. E isso dificilmente vai acontecer. Mas o Espírito Santo está dentro de você. Glória a Deus por isso. E Ele fala com você. E Ele te orienta. E Ele te capacita. E Ele te direciona. E Ele fala com você através da palavra. Muitas vezes eu falei, Senhor, sabe quando você acorda de manhã e vai orar? Todo dia eu tenho meu TSD, né? Meu tempo a sós com Deus. E alguns dias eu lembro que eu tive uma experiência com o Senhor em que eu acordava de manhã e eu estava muito triste esses dias. Eu falava, Senhor, sabe aquelas coisas que você só fala para Deus, que você não tem coragem de falar para ninguém? Você fala, Senhor, não gostei disso. Senhor, não está legal isso. Senhor, estou entristecida por isso. E eu comecei a desabafar com Deus. E eu falei, Deus, fala comigo. E eu lembro que eu abri a palavra num texto. 2 vezes o Senhor falou comigo nesse mesmo texto, lá em Jeremias. Eu não lembro a referência bíblica. Mas era mais ou menos ele falando assim para Jeremias, Jeremias, se tu te cansa correndo com homens, como vai ser quando tu começares a correr com cavalos? Acho que o pastor até pregou uma mensagem sobre isso aqui, não foi, pastor? Deus falou 2 vezes comigo no mesmo texto. Deus fala, Deus é vivo, Deus é real. Traduzindo, tá assim, se você tá cansada com esse bocadinho de luta, imagine quando eu te colocar na provação mesmo. Como é que vai ser? Se tu já está querendo arregar agora, que não tá, nem é ainda o nível mais profundo, imagine quando você experimentar coisas mais difíceis. Deus fala. E nós precisamos discernir a sua voz. E isso é para aqueles que são nascidos do Espírito. E eu quero encerrar, queridos, essa palavra, dizendo para você que foi exatamente isso que Paulo experimentou. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo falou isso com propriedade. Porque ele nasceu do Espírito, não era mais Paulo, mas era a vida em Cristo que ele passou a ter após o nascimento da água e do Espírito. E é exatamente esse nascimento que como igreja nós temos que passar. Pastor, eu ainda não desci as águas do batismo, faça isso agora, não deixe para depois. Pastor, eu já desci as águas do batismo, eu já nasci das águas, mas eu ainda me sinto tão inexperiente no Espírito. Decida nascer do Espírito. Dê passos de fé. Essa semana será uma semana muito oportuna para isso acontecer. Terça-feira, 19h30. Quarta-feira, 19h30. Sexta-feira, 19h30. E domingo, 10 e 19 horas, nós estaremos aqui levantando um clamor. Vai ser uma semana de busca do Espírito Santo. Você quer ter experiências com Deus, você quer conhecer mais o Senhor, você quer desenvolver as suas raízes. Priorize estar aqui nesses momentos, porque como igreja nós estaremos juntos, como uma tocha acesa, sabe aquelas brasas vivas que uma incendeia a outra? É assim que o Senhor faz no nosso meio. Eu sozinha posso buscar ao Senhor na minha casa, com certeza, mas existe um propósito na oração coletiva. Um incendeia o outro, um incendeia o outro, um incendeia o outro. E nós precisamos priorizar. Todos somos ocupados. Mas quando Deus é prioridade para nós, a gente dá um jeito. Sabe aquela festa de aniversário que você quer muito participar, mas você está sem tempo? Você dá um jeito de ir. Não é assim, gente? Eu dou um jeito. Sabe aquele passeio de férias, está sem dinheiro, mas está a fim de ir? Dá um jeito. Mas para as coisas de Deus, parece que a gente não dá um jeito. Porque talvez elas não sejam prioridades para nós. Quando elas são prioridades, nós damos um jeito. Quem lembra quando você era adolescente, a sua mãe falou assim, você não vai sair de casa. E aí, de repente você tinha um encontro com alguém. Quem lembra aí, quem já passou essas situações? Tá, que eu não vou sair de casa. Espera que eu vou dar um jeito. Não sei que jeito você deu, mas eu sei que você deu um jeito. Não é assim, gente? Adolescente não é assim? Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Dê um jeito, querido. Esteja essa semana, busque o Senhor, clame ao Senhor, confie no Senhor. Porque Ele vai se manifestar para você, coisas grandiosas vão acontecer, amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu já considero inaugurada a nossa semana pentecostal. Eu quero que você fique no seu lugar mesmo, nem precisa vir aqui à frente, feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão na altura do seu coração.
Se existe alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu convido você, saia do seu lugar agora, venha aqui à frente. Pastora, ainda não aceitei a Jesus, tome essa decisão agora. Pastora, ainda não desci as águas do batismo, venha aqui à frente também, tome a decisão pública de fé. Ato de iniciação da fé, dizer: Senhor, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero ter um compromisso contigo, eu não quero deixar para depois. Venha aqui à frente agora que nós vamos orar por você. Você que deseja se reconciliar, você que está afastado dos caminhos de Deus, venha aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Se tem alguém na live nesse momento que está decidindo por Jesus, você ainda não desceu as águas do batismo, tome a sua decisão, esteja à noite no culto, 19 horas, você vai ser batizado. Você vai decidir publicamente diante da igreja, você vai assumir esse compromisso com o Senhor. Se existe alguém na nossa live que deseja tomar essa decisão, faça isso agora. Nós queremos orar por você, sinalize aqui na live, mande lá: eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar, eu quero descer as águas do batismo. Escreva no nosso chat que nós vamos entrar em contato com você. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti, ao Espírito Santo. Nós estamos na abertura da semana pentecostal. Hoje é dia de nós estarmos diante do Teu altar, na ceia do Senhor. Hoje é dia de batismo. Eu quero pedir a Ti, ao Espírito Santo, incendeie a Tua igreja com uma porção que vem do céu. Não algo que é natural, não algo que é da terra, não algo que é do homem, mas incendeie a Tua igreja, Pai, com uma porção celestial. Que haja, Senhor, como línguas de fogo repartidas no meio da Tua igreja. Aquele que está abatido, aquele que está, Senhor, se sentindo humilhado, desprezado no meio da sua família. Deus, que o Senhor possa vir agora com renovo espiritual sobre essa vida. Aquele que se sente, Senhor, incapaz, indigno, renova a alegria da salvação nesse coração. Aqueles, Senhor, que se sentem sobrecarregados ao Espírito Santo, tem tantas tarefas, tem tantas responsabilidades. Oh Deus, nos faça ter a convicção de que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos provê todas as coisas, e que se nós estamos aqui é porque o Senhor não tem falhado em nos cuidar. O Senhor é fiel, o Senhor é Deus poderoso. Pai, se existe alguém no nosso meio que ainda não é batizado no Espírito Santo, batiza agora, em nome de Jesus. Pai, aqueles que precisam ser renovados no Espírito Santo, renova agora, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã. Renova, Pai, a Tua igreja. Glorifique o Senhor no seu lugar. Comece a glorificar. Me ajude em oração. Me ajude em oração. Vá glorificando o Senhor. Comece a glorificar a Deus, Senhor. Enche esses vasos. Enche esses vasos da Tua presença. Enche aqueles que estão pela live acompanhando. Dá uma rajada, Senhor, de poder do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Ainda que ela se sinta incrédula, Pai, em nome de Jesus, toca ela de forma sobrenatural, para que ela saiba que só o Senhor é Deus, e que não existe outro Deus senão o Senhor, e que tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. O Senhor é nossa força, o Senhor é nossa segurança, o Senhor é nosso refúgio. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém saia desse lugar com peso sobre as suas costas, que toda carga, que toda preocupação caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que cada pessoa que entre nesse lugar ou que está nos acompanhando na transmissão, no ao vivo ou no replay, Deus, que a Tua presença se manifeste sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja derramada, que o Senhor nos traga agora direção, esclarecimento, sabedoria, alarga a nossa visão, nos dá direção agora, Espírito Santo. Se nós viemos buscar uma resposta diante do Senhor, nos faz ver, nos faz ter discernimento espiritual para tomar as decisões certas. Em nome de Jesus, Pai,
Nós consagramos a nossa vida ao Senhor e nós queremos essa semana mergulhar mais profundo em Ti, Senhor. Conhecer ao Senhor mais, ter mais intimidade contigo, ter mais experiências com o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nós ligamos da terra e nós ligamos no céu. E se você crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Quero chamar o pastor Neto. Está por onde, pastor? Está aqui. Receba o pastor também aplaudindo o Senhor com alegria. Amém, glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de fazer uma honraria a todos os nossos alunos que estão presentes aqui. Estou te contemplando que uma boa parte deles estão, então a gente vai fazer de manhã e de noite. Até porque você que está aqui de manhã e vai participar, possivelmente de noite não estará, né? Então eu gostaria de convidar, bastante, tem mais propriedade dos alunos aí que está na lista dela. Mas eu vou chamar pela memória já aqui alguns, né? Irmã Vivian, irmã Tia Dani, todos. Amém. Gostaria de chamar a irmã Vivian, a Tia Dani, todo mundo chama de Tia Dani. Vamos recebê-los com alegria. Não, mas eles vão fazer de manhã também. Chamar a irmã André, irmão Pierre também. Vamos recebê-los com alegria. O nosso professor Kennedy também. Amém. Esse momento de honraria a eles foi preparado. Cadê? Pegue lá, não tá? Não trouxeste? Não, pois é, mas não está lá na bolsa? Então pega. Pelo amor de Deus, complicado. Oi? Gente, os demais podem sentar. Não. Quem? Vocês pediram para eu chamar, não sabia. Glória a Deus. Gente, você vai estar sentado no seu lugar em cama de oraria. E nós vamos nesse momento entregar. Lá da minha bolsa, e a gente vem para mim, lá da minha bolsa, verde. Oi, lá. Obrigada. E, gente, quem ainda não sabe, todas as terças-feiras nós temos a nossa escola do reino, viu? E se você ainda não participa, você deve participar. Mas vamos ver para você, eu comprei a máscara, de noite vai ter. Eu comprei a máscara. Comprei mais toda a parte. A dourada está sendo. Essa semana pentecostal, nós vamos ter aula, mas a partir da semana que vem, novas só tem que limpar a tela que está meio ruim. Amém? Terça-feira, 19h30, pastor, você que passa o pouquinho para cá. Nós vamos inserir você numa classe. Não, a gente faz de noite também. Então, gente, nós preparamos aqui uma lembrancinha especial. Uma honra, né, para aqueles alunos que foram, os alunos que se destacaram durante esse bimestre na nossa escola, nós queremos entregar. Eu preparei isso aqui, faltou só uma adesivinha atrás, tá? Mas a noite vocês me deram para trazer de novo para fazer esse momento, tanto de manhã quanto à noite, eu vou trazer para vocês pregarem. Eles estão querendo pregar, tá? E aqui, olha, eu sou uma aluna nota 10 da Escola do Reino, tá? Colocar. Vocês iam colocar no aqui, tá? Mas como está assim o adesivinho, hoje eu vou trazer. Você vai fazer a foto com a caneta e com. Isso. E também que ele já leva logo. Deixa que eu levo. Aqueles alunos que foram os alunos que se destacaram. Esse presente especial aqui, ó, vocês estão vendo, que é uma caneta, né? Porque aluno, né? Tem tudo a ver com caneta. E para quem nós temos uma única aluna que tirou nota 10, né? Que foi a irmã Andréia. Glória a Deus. Olha, não estava fácil a prova, viu? Estava muito difícil. Ela vai ganhar essa caneta toda especial, viu, irmã Andréia? Fiquei apaixonada por essa caneta aqui. E ela vai ganhar essa caneta dourada, especial. Entrega as pratas e entrega as douradas. E, gente, nesse momento, é na verdade um incentivo para vocês. Tá. Não é todos que estão, né? Não são todos que estão. É um momento especial para que esse é vocês de noite, né? se sintam honrados. Amém? E para dizer para vocês, continuem, avancem. Falta só ela falar. Né? Eu vou entregar o do Kennedy, professor. Já vamos entregar, para que vocês possam Então não vou entregar, deixa ela. avançar. Amém? Pode fazer. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento que parece que era para a gente ter ensaiado, né? Vamos lá. Eu vou entregar agora, primeiramente, para o professor também nota 10. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Caneta de ouro aqui. Para a nossa querida irmã André também, que tirou nota 10. Parabéns. Deus abençoe poderosamente.
E agora vamos bater juntos com os alunos, os professores. Olha, eu também estou com a minha caneta aqui, viu? Vamos lá? Agora era bom uma posição que ficasse boa, né? Bora aqui por trás, ó. Vamos aqui por trás do batismo, não tem problema não. Por aqui, estamos nesse clima, né, de Santa Ceia. Glória a Deus. E fica esse nosso incentivo para você participar a partir da semana que vem. Essa semana agora ainda nós teremos a Semana Pentecostal. E após a Semana Pentecostal nós teremos o retorno da nossa escola. E eu tenho dito que a próxima prova, eu não digo as aulas, mas a próxima prova, que isso vai dar uma distância de 4 a 5 semanas, eu creio que nós já estaremos a realizar na sala da Escola do Reino. Amém? Então a gente está assim acelerando as obras aí atrás. Esses últimos dias eu já estou um pouco incomodado até com a área daqui, porque sabe o que me gerou incômodo? Semana passada, falando de obra. Tem uma pessoa que veio de longe, a irmã Cláudia, de Gurupá. Ela falou, pastor, não estava entendendo, você estava falando de obra. E eu aqui na nave, aqui na nave está parecido da última vez que eu saí. Lá para trás. Aí eu falei, aí quando ela foi lá atrás, ela entendeu. Primeiro andar, segundo andar, tudo em obra. Eu falei, pois é, então agora eu falei, na próxima que você vier aqui, você vai ver novidade aqui também. Na nave. E aqui, pelo visto, você já dá para perceber que nem tudo é ter, tem que manter. Então a gente já está precisando reformar o altar de novo, porque devido a esse clima de chuva, tudo, né? Alguns lugares vão dando uma pipocada. E aqui também eu já estou sonhando com um teto novo, já estou sonhando com as paredes novas, cadeiras novas, porque essas cadeiras todas vão subir, não vão para o céu, elas vão para o segundo andar. Elas vão para o segundo andar, tá? Elas vão para a sala de aula, elas vão para a sala dos adolescentes, nós vamos comprar cadeiras novas para cá, amém? Então a gente está, só que assim, isso tudo eu falo pela fé. Se eu for falar da realidade hoje mesmo, eu estou totalmente pela fé. Tudo que a gente fez esse mês foi muito pontual, tudo que realmente entrou nós investimos, já viramos um mês naquela tensão, entre aspas, pelos compromissos que nós vamos honrar, mas eu estou plenamente, ao mesmo tempo, na tensão e na paz, sabendo que o Senhor não desampara, Ele cuida em todos os sentidos. E se nada der certo, eu estou disposto a sacrificar os meus Isaques particulares. Eu só faço, às vezes o irmão fala, que o senhor é meio inconsequente. Não, eu sei onde eu posso sacrificar. Mas graças a Deus, mesmo quando eu sacrifício, o Senhor provê, ou quando precisa sacrificar, eu sacrifico e com alegria. Amém? Então, nada tem faltado, tudo tem sido feito com excelência, com amor, e eu já faço esse link aqui com a escola. Creio que a próxima prova vai ser lá em cima. Amém? E talvez vai ser até oportuno. Quando vocês estiverem inaugurando lá em cima, a gente vai estar numa semana de obra aqui embaixo. Aí não tem. Vocês vão querer usar que não vão poder usar. Porque quando a gente for inaugurar aqui, eu falo, fecha tudo, coloca aí umas cortinas nesse vídeo que vocês só vão ver de novo quando estiver reformado aqui. Mas tudo no seu tempo. E olha, estamos no dia 1º, tem muita coisa até o dia 30 para acontecer. Então que esse mês, pelo fatal de Deus, seja um mês de os céus nos surpreenderem. Amém? Afinal de contas, é o último mês do nosso semestre. Vamos bater essa foto, eu quero orar por cada um desses alunos. Amém? Vamos lá? Nessa hora a gente não tira o óculos, né? Para a gente ficar bem intelectual da escola, né? Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Agora, para nós já vamos consagrar as ofertas. Fique de pé no seu lugar. A gente vai orar pelas ofertas, mas vamos orar por esses alunos aí. Vamos honrar a vida deles. Amém? Pai, obrigado pela vida de cada aluno que aqui está. Alunos que estão somente pela manhã, outros que estarão à noite também. Nós vamos refazer esse momento com eles também. Abençoa poderosamente a nossa equipe de professores, nossa diretoria da escola. Abençoa cada aluno, Pai, que também eu já declaro e profetizo, muitos deles serão professores das próximas turmas que virão, meu Pai, porque o Senhor tem capacitado eles com esse propósito deles alcançarem aqueles que precisam ser alcançados também. Mas hoje esse momento é um momento de honra, mas é um momento que marca, Senhor, um tempo que eles estão superando desafios e estão se capacitando, se tornando cada dia mais aptos para ensinar aquilo que eles já foram ensinados. Então, meu Deus, que o Senhor continue enviando pessoas para este lugar, para que nós, como uma equipe forte e saudável, estejamos a servir o nosso bairro, a nossa cidade, meu Pai, aqueles que vierem a estar aqui neste lugar, não só cultuando o Senhor, mas buscando ter uma caminhada contigo de graça e de conhecimento da Tua Palavra. Que a nossa igreja caminhe sempre dessa forma equilibrada, mesmo com intensidade, mas de forma
que não nos falte, Senhor, nem a Tua graça, nem o Teu conhecimento. E aqui nós estamos celebrando mais uma turma, mais uma disciplina concluída, e que esses alunos sintam-se honrados, abençoados. Aqueles outros alunos que participaram também da escola, não chegaram nessa pontuação, continuem motivados para nas próximas matérias estarem cada vez mais dedicados e que possam ter momentos como esse de celebração. Isso aqui é só um incentivo, mas o principal nós já estamos recebendo. Alimento mais sólido, alimentos mais profundos, Senhor, da Tua palavra, dia após dia, semana após semana aqui neste lugar. E isso é o que mais nos alegra, porque nós vamos poder nos apresentar diante do Senhor aprovados, como quem não tem do que se envergonhar, aqueles que manejam bem a palavra da verdade e, portanto, cumprem a Tua vontade. Meu Deus, nos abençoa poderosamente para este novo ciclo que vai se iniciar, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Agora sim, está concluído esse momento de honra. Volte para o seu lugar e vamos ofertar ao Senhor nesta noite, nesta manhã, amém? Coloque em suas mãos ou se prepare, você que já está habituado a fazer sua contribuição via Pix ou via maquininha, né? Fique à vontade. Queridos, ontem o Senhor proveu, fiquei feliz, a gente estava com R$151 no caixa da igreja, e aí quando foi ontem mesmo, para eu poder comprar, vocês não dão nada, mas a gente gastou o quê? Com essas canetas? Não é só caneta, é a caneta e fora ela tem que comprar a estruturinha, né? A gente gastou aí uns R$160, isso comprando uma tacada ainda. E aí eu falei, meu Deus, 160 já passou o que eu tinha. Mas fora isso, tem o café da manhã, que está todo mundo convidado também. Mesmo convidando, sei que nem todos participam, né? Alguns já tomaram café mais cedo. E não é só o café, a gente compra o material do café, compra o material da semana, gastamos também no supermercado R$200 e pouco de compra. E aí quando eu vou, você falou, eu finalizei as compras de ontem, né, aqui da igreja, mais uma outra coisa lá na Brasbras, né? Tive que comprar algumas coisas na Brasbras, isso, papel, prestação de contas e etc. E eu só sei dizer que aqueles 500 e pouco que entrou ontem, foi tudo ontem. E eu falei assim, meu Deus, obrigado, o Senhor proveu para ontem, o Senhor vai prover para hoje e para os outros dias. E onde eu quero chegar com isso? Que a gente fica feliz que nós temos tido um modelo de gestão que nós não ficamos retendo. A gente não retém, não. Assim como eu não seguro o púlpito, eu também não seguro o recurso. Se tem que cumprir algum propósito com o recurso que entra na casa do Senhor, então que se cumpra. Mantimento da casa do Senhor, da obra do Senhor, mas também muitos projetos que têm avançado com muita excelência. E assim, queridos, eu louvo a Deus porque não tem faltado recursos, mas o que tem acontecido é que tem sobrado projetos, amém? Tem sobrado sonhos, não tem faltado recursos para o dia a dia, mas tem sobrado sonhos. E nesse mês 6, eu clamo ao Senhor que abra portas sobre as nossas vidas, para que nós possamos, com a nossa fidelidade, que é o dízimo, com a nossa generosidade, que é a oferta, podermos ir além, fazermos parte desses projetos que estão acontecendo aqui no dia a dia. Então, quando você vê eu compartilhar sonhos, projetos que estão acontecendo aqui, se alegre. Você que tem feito parte através da sua contribuição, porque não foi da árvore que surgiu o recurso, foi através da sua fidelidade, através da sua generosidade, amém? Então celebre com a gente, alegre-se com a gente. Quando você for lá atrás no café, celebre, porque tudo que tem sido preparado, tudo que tem sido feito é para a gente desfrutar também. E hoje à noite, se você não puder estar presente, vai ser feita uma live, acompanhe, alegre-se conosco, mesmo se estiver numa praça, em algum lugar. Quando der a hora do culto, vou dar uma passada na live, ou quando tiver gravado de noite antes de dormir, olha, porque nós vamos ter um batismo hoje à noite. Quantos estão felizes por isso, amém? E eu sei que isso é só o começo, nós estamos caminhando para a metade do ano do maior crescimento. E até aqui Deus já fez grandes coisas. Fizemos agora no dia 28 de maio, 3 meses de abertura da Tamandaré. Creio que até o final do ano, se não por nós, por uma das igrejas filhas, o Senhor vai fazer ainda coisas grandiosas. Talvez novas aberturas de obras aconteçam, amém? E tudo isso nós temos que regar com as nossas sementes de fé, e que o Senhor Ele nos honre poderosamente, que não nos falte, mas que sempre haja provisão, que sempre haja abundância dos céus sobre nós. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse momento e profetizando que esta semana será de muitos avanços aqui na obra do Senhor. Pai, obrigado
por este momento de semeadura, do qual estamos aqui reunidos para te adorar também. Todos aqueles que já consagraram dízimo, oferta, através, Senhor, da transferência para a conta bancária da igreja, via Pix, ou futuramente depois do culto, via maquininha, como alguns têm feito, seja débito, seja crédito, que o Senhor abençoe e conforme a fé de cada um, o Senhor os retribua de uma maneira surpreendente. Nós fazemos prova do Senhor nos dízimos, nas ofertas, e cremos que as comportas dos céus se abrirão sobre nós e bênçãos sem medidas recairão sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Meu Deus, dá-nos um mês poderoso. Estamos no primeiro dia do mês, melhor dia para começarmos consagrando a Ti as nossas primícias, nossas ofertas, a nossa fidelidade. E nós te pedimos, meu Pai, tanto nesta manhã quanto à noite, que o Senhor abençoe poderosamente o Teu povo, para que tenhamos o mês 6 como o melhor mês deste semestre até aqui. E que o nosso ano continue debaixo das Tuas mãos poderosas, nos abençoando, cuidando de nós em cada detalhe. Esta é a nossa oração mais sincera, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Yasmin, eu preciso do meu celular agora, rapidamente. É porque, sente-se rapidamente no seu lugar, fique à vontade. Nós já vamos orar pela nossa família, mas como eu tenho avisos que estão anotados aqui, então eu vou relatar eles para vocês agora. A pastora mesmo anotou. Nós estamos numa organização que quando ela prega, eu dou os avisos, e quando eu prego, ela dá os avisos. Então, eu estou dando os avisos agora, a começar de amanhã. Amanhã nós temos em regra um dia livre, mas deste ano em específico, ano de COP30, é um ano que os nossos congressos do segundo semestre foram passados todos para o primeiro, e as nossas conferências, em decorrência de muitos sábados estarem ocupados com os congressos, estão acontecendo nas segundas-feiras. Portanto, amanhã será a nossa conferência da Escola Bíblica. Amém? Então eu convido você a participar, olha, principalmente os alunos que estão com essa motivação aí a mais e receber essa honraria, né, digamos assim. Estejamos nós lá, eu com a minha caneta dourada, você com a sua dourada, vamos lá, estar na nossa conferência da Escola Bíblica, 19 horas, tá? O endereço, tudo eu vou passar no nosso grupo do WhatsApp, fique atento, e a inscrição é R$10, correto, pastora? R$10. Se for 15 eu pago os 5, é R$10. É R$10, amém? Eu tenho certeza que não é 15. Aí os irmãos chegam lá, não era 15, não, é R$10 mesmo. E vai ser amanhã, então eu conto com você. A gente vai só confirmar o endereço, que as conferências estão acontecendo nas igrejas. Então cada conferência está numa igreja diferente, mas essa a pastora já está me soando aqui que vai ser na sede. Inclusive nós vamos ter conferência aqui na nossa igreja de novo esse ano. Nós vamos sediar a conferência de adolescentes em agosto, amém? Então, mas essa vai ser lá na nossa igreja sede. Participe conosco, vai ser muito bom. Sabe o que eu gero assim como fator de motivação para você? Além do evento em si, estejamos em comunhão lá. Na última vez que teve a conferência de homens, né, lá no Pastor Manuel, o Marco veio de longe, lá da casa dele, em cima da hora participou, e a gente ficou até meia-noite. Depois que terminou a programação, claro, nós fomos para uma pizzaria, não foi? Aproveitamos, desfrutamos ali, nossas esposas tudo ligando para a gente, tarde da noite, né? Vem embora, vem embora. E amanhã a gente pode fazer isso de novo. No caso agora com as esposas pode estar presente. Vamos lá na conferência e depois a gente pode sair para algum lugar, ter uma comunhão. Eu tenho certeza que a gente vai iniciar o mês, a semana, de um jeito muito especial. Semana Pentecostal já foi avisado, terça, quarta e sexta, no mesmo horário, 19h30, no mesmo lugar aqui na Catedral do Reino. E claro, encerramento no próximo domingo. Nós teremos no sábado algo muito especial que vai acontecer aqui. Olha, a semana está puxada, né? Sábado vai acontecer algo muito especial aqui. O mutirão do reino. Amém? Se você não sabe, eu fui contando. Ontem foi o quarto sábado que eu não estive aqui em obras. E isso foi muito bom para mim, porque marcou muito o mês do renovo. Fez parte do mês do renovo. Você tem uma noção, eu dormi tanto essa noite, e quando eu acordei já sem sono, ainda era o que, pastor? Era mais 8 e pouco, né? Sendo que quando a gente acorda dia de domingo, esse horário, às vezes a gente está assim, nas últimas, falou assim, a gente está indo porque a gente tem um compromisso mesmo, porque eu queria dormir até 10 da manhã. Então, com esses sábados de equilíbrio, eu consegui realmente estabelecer um tempo de renovo em vários aspectos pessoais, na casa, em casa. E, por outro lado,
a gente vai dar uma temperada nisso. Semana que vem, sábado é dia de obra aqui. E a gente vai preparar a semana inteirinha para deixar bem sujo. Cadê? Para ter o que o pessoal vai fazer. Mas não é só limpeza que a gente vai fazer aqui, não. No sábado, nós vamos ter café aqui na igreja, 9 horas. No sábado, nós vamos ter almoço, meio-dia aqui. Não quer dizer que é para você vir tomar café e almoçar. Mas quer dizer que nós vamos nos preparar para nesse dia ser um dia também de comunhão. De 9, que vai ser o café, às 11h30, meio-dia, vamos estar limpando, organizando. Olha aqui, ó, os irmãos limpam, normal, o chão, tudo. Mas eu sou detalhista. Eu, por exemplo, no sábado que vem, não quero mais ver essas teias de aranha ali, ó. Não quero. Se possível, a gente já vai dando um jeito em algumas coisas que tem que ir além. Amém? Então, dia do mutirão, nós vamos juntar força, nós vamos estar em comunhão aqui. E eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial. Nesse mesmo dia, nós vamos fazer algo também que está precisando. Nós queremos instalar o carpete da sala dos adolescentes, queremos reinstalar o piso da sala das crianças, que é de EVA e é de gramado sintético. E como houve nessas chuvas intensas, molhou, então a gente separou para lavar. Então sábado que vem é dia de usar o jato, da gente estar aí na calçada, né? Se for o caso, a gente lava até essas cadeiras também. Mas tudo vai depender de uma coisa: a correspondência dos irmãos. Amém? Então eu sei que eu vou estar aqui, em nome de Jesus, o pastor Kennedy, quem sabe até a pastora Tássia venha com as crianças, para eles darem uma atrapalhada também, ou ajudar também. Mas eu conto realmente com vocês. Eu estava falando, por exemplo, com o Emerson. Falei, olha, Emerson, esses dias eu fazendo a retrospectiva, nas fotos de um ano para cá, a última vez que você veio aqui, tem uns 4 meses que você veio ajudar aqui na obra. E ele falou, realmente. Eu falei, olha, quando você ajudou ainda tinha essa porta aqui. Ainda tinha essa porta, que eu lembro que ele estava carregando os entulhos, ele e o Wallace, e passaram por aqui. Eu lembro desse dia. E ele também lembrou, ele falou, não, então eu vou dar uma correspondida. Então, sábado desse dia. Por que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos manter aos sábados sem obras, porém a cada 4 sábados de descanso, ou menos, ou mais, nós vamos ter um momento de mutirão. Então você está convidado para participar, vai ser um momento muito especial. E para finalizar, um convite eu tenho para você que você pode fazer hoje ainda, até agora. Terminou o culto, você pode fazer, que é baixar o aplicativo da nossa igreja. O aplicativo da nossa igreja já está pronto. Amém? Quantos estão felizes por isso? E no aplicativo da igreja nós vamos ter muitas funcionalidades que aqui já não cabe muito eu falar. Eu quero apenas gerar expectativa que você baixe, você já vai ver algumas novidades lá. E ele é intuitivo, o aplicativo. Se chama Do Reino, olha aí, ó. Do Reino, tá? Do Reino IEQ. IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, Do Reino IEQ é o nome do nosso aplicativo, do qual você vai baixar. Nesse aplicativo você vai ter acesso a muitas coisas boas. Você vai ver eu lá, né? No caso eu não, a inteligência artificial nos ajudando, te mandando, quem sabe, não vai te mandar em mensagem, mas vai, sabe quando aparece notificação no teu celular de coisas assim, você quer comprar algo na OLX, você quer comprar algo no Mercado Livre, ou de repente no Facebook, fulano curtiu tua foto, você vê essas notificações. Quando você baixar o aplicativo, nós vamos programar alguns pushes lá para descer na tua notificação, quem sabe te desejando um bom dia, te mandando um texto bíblico que nós vamos estar alimentando, mas aqui a nossa engrenagem vai estar enviando para você. E aí vai estar te lembrando dos cultos. Você que é esquecidão ou esquecidona, tá lá, vai estar te lembrando das programações e não é te perturbando não, se você quiser só limpar a notificação, mas vai chegar. Um exemplo que você vai poder usufruir, de 60 pessoas que eu mande uma notificação aqui pelo aplicativo, te perguntando se você precisa de uma oração no dia de hoje, por exemplo, não quer dizer que vai ser todo dia, de tempo em tempo a gente vai mandar. De 60, talvez 6 respondam. De 6, talvez um esteja precisando de uma oração muito específica, algo muito urgente. Isso vai chegar para a gente, assim que chegar, de forma personalizada. Aí sim eu vou poder te responder e dizer, olha, acabei de receber teu pedido de oração, nós vamos orar por você nesse dia. E isso vão ser, entre outras funcionalidades, que vão ser muito boas para a gente manter essa comunicação, esse feedback. Mensagem de célula, nossos líderes de célula já vão receber diretamente no aplicativo. Esquece o grupo do WhatsApp. Tem que baixar o aplicativo. Lá vai estar a mensagem de célula. Sabe a mensagem do culto de hoje? Essa semana mesmo, amanhã, essa mensagem já vai estar no aplicativo. Não consome a memória do teu celular, é um aplicativo leve e fica tudo nas nuvens. Então, experimente, baixe Do Reino IEQ. Eu tenho certeza que nós vamos viver um novo tempo. E olha, não foi barato e nem de graça. Nós pagamos por mês R$400
para termos a manutenção do aplicativo, coisa que nós pagaríamos até bem mais, estamos pagando um preço excelente. E quando você descobrir realmente as tantas outras coisas que tem lá, você vai falar que realmente vale a pena nós termos o nosso aplicativo. Afinal de contas, talvez a gente esteja olhando para quem está aqui hoje, mas a nossa igreja está caminhando para o crescimento, amém? Hoje tem culto de manhã, hoje tem culto de noite também. Talvez você veja assim, o culto da manhã vem menos pessoas, mas de noite vem mais pessoas. E às vezes os dois, ou às vezes num ou no outro. O fato é que nós estamos caminhando. E quem sabe que está plantando, sabe que vai colher. E nós estamos prestes a colher um tempo de maior crescimento. E não adianta a gente viver o crescimento e não se preparar. O aplicativo é uma das ferramentas que nós estamos usando para melhor servir a igreja em todas as suas frentes. Amém? Então baixe e vai valer a pena. Vamos encerrar o nosso culto nesta manhã. Fique de pé no seu lugar pela última vez, do culto de hoje. Se possível, e se você se sentir à vontade, dê a mão para quem está ao seu lado, alguém que é da sua família, para nós orarmos, agradecendo ao Senhor por esta manhã. Hoje de noite vai ser um pouco mais intenso, porque vai ter batismo também. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, que os nossos lares estejam em paz, em harmonia, e que tudo o que o Senhor vai fazer nesse mês de junho possa testificar o poder e a glória do nosso Deus manifesta em nosso meio. Pai, obrigado por este culto, obrigado por essa atmosfera de louvor, de adoração, de palavra, de ministração. Avisos poderosos que vão nos apontar para uma semana muito especial. Mas antes que tudo isso aconteça, nós estamos aqui consagrando nossos caminhos a Ti. Pai, nós fazemos planos, mas o Senhor é quem dá-nos a última palavra. A última palavra vem da Tua boca e eu creio que a Tua palavra será uma palavra de bênção sobre nós, confirmando tudo aquilo que nós estamos sonhando para esta semana e para este mês. Que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor abra as portas, que o Senhor abençoe poderosamente o Teu povo e que possamos, meu Pai, celebrar a vida, que possamos desfrutar a caminhada e que o Senhor seja o nosso maior motivo de alegria. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos e todos digam amém. Com as suas mãos direitas levantadas, antes que eu dê a bênção apostólica, hoje 1/6/2025, até o dia 31 de maio, eu estava com uma expectativa de resposta sobre algo que eu muito fomentei, a nossa fachada. E eu tive um retorno. O nosso irmão Bené esteve em Belém, porém ele teve uma viagem do qual ele precisou fazer e ele passou muito rápido aqui. Mas ele me disse e me deu um feedback que eu preciso te dar. Falou, eu prometo, pastor, em julho eu estarei aqui em Belém e eu faço questão de abençoar a obra. O senhor vai comprar o material e eu vou fazer a fachada nova da igreja, amém? Então eu falo isso apenas por uma questão de transparência, porque talvez alguns me perguntariam a fachada, pastor. Eu falei, eu estou esperando a resposta. Como é dado, como é uma oferta, eu não vou ficar aqui, pressionando, irmão, já vem, não. Estou deixando ele à vontade, mas estou também prestando conta. Até lá é bom, que Deus vai abrir muitas portas e a gente vai estar com caixa suficiente para comprar o material que for. Amém? Então, dada essa prestação de contas em tempo oportuno, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça comigo e convosco, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.